microfone está deste lado, portanto vou seguir aqui o bom exemplo da oradora que me precedeu. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mas, acima de tudo, acho que é fundamental sublinhar a importância que na Marinha se dá, e no mês em que se assinala o Dia Internacional das Mulheres, compreender melhor como é que está a situação das mulheres na Marinha. Eu não tive a oportunidade de estar na sessão anterior e, portanto, não tenho ainda os facts and figures que foram aqui apresentados. A SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, preparou alguns dados para a Sra. Secretária de Estado se apoiar na intervenção que teve também aqui esta manhã. Mas eu pedi, se me puderem depois enviar os dados com mais detalhe que vocês aqui trabalham, porque também é a nossa missão aprofundar sempre o conhecimento de todas as áreas, enfim, da sociedade, onde os homens e as mulheres intervêm. E, portanto, dar os parabéns pela iniciativa e de podermos falar sobre este tema, que é também uma preocupação, porque sabemos, dos últimos estudos, que tem havido um decréscimo da participação das mulheres nos vários ramos das Forças Armadas e, portanto, também daí a importância de se refletir sobre esta questão e o que é que estará na origem e como é que podemos melhorar, ter equipas, seja nas Forças Armadas, nos vários ramos, seja na sociedade como um todo, igualitárias. Porque eu vim da minha antecessora e sobre as questões da liderança, e obrigada pela inspiração. Espero um dia poder ser vista como líder e ser seguida, mas neste momento ocupo um cargo de chefia, que não é a mesma coisa de ser líder, mas é qualquer coisa que desejaria, que almejo alcançar. Mas quando diz, por exemplo, que as mulheres lideram de forma diferente dos homens e que as mulheres são diferentes dos homens, e eu concordo, porque somos educados e formatados, posso dizer assim, para valorizar coisas diferentes, fisicamente também somos diferentes, mas, por vezes, uma mulher é mais diferente de outra mulher do que de outro homem. Os homens são diferentes entre si e as mulheres são diferentes entre si. Portanto, também, às vezes é importante contrariar estas dicotomias que favorecem a guerra dos sexos. Eu não gosto nada de guerras, desculpem, vocês são das Forças Armadas, mas também vocês contribuem para a paz. Vocês são fundamentais para a paz. Especialmente com mulheres. Até porque essas perdem. Portanto, queremos paz a todos os níveis. Mas, só dar esta nota antes de passar o vídeo, eu fiquei a pensar sobre as mulheres serem diferentes dos homens e eu costumo dizer isto para também desconstruirmos esta percepção. Se eu for uma mulher de Lisboa, estudei, fui para a universidade, vivo num determinado bairro, tenho acesso a cultura, uma determinada independência económica, e os meus amigos, homens ou mulheres, têm vivências parecidas, cresceram na mesma zona, tiveram experiências parecidas, viajaram, trabalham. Mas, se eu for uma mulher que nasceu numa vila, no interior do país, nunca viu o mar, tem a 4ª classe, se calhar viveu situações de discriminação no mercado de trabalho, já para não falar de situações difíceis em casa. Se calhar eu, mulher da cidade, sou mais parecida com o meu amigo da cidade do que com aquela mulher da aldeia. Não é? Portanto, às vezes também é importante perceber que há vários os contextos e as experiências que temos na vida marcam-nos, como aqui tivemos a oportunidade de ouvir anteriormente. E, portanto, às vezes vale a pena olhar para a pessoa como pessoa e não é homem ou mulher. E que contributo é que esta mulher dá na Marinha? Ou este. Nunca se pergunta o que contributo um homem dá na Marinha, mas a gente pergunta o contributo da mulher porque é diferente daquilo que estamos habituados. Falava-se da liderança no feminino, nunca ouvi falar da liderança no masculino. Porque se entende, liderança é masculino. E depois há outra liderança. Não. Há pessoas líderes, umas melhores, outras piores. Há homens péssimos líderes, há mulheres péssimas líderes. Alguém dizia, haverá igualdade entre mulheres e homens quando houver a mesma oportunidade das mulheres incompetentes estarem em cargos de tomada de decisão. Parece-me justo. Parece-me justo. Bom, dito isto, gostava de vos... igualdade em todas as circunstâncias. Gostava de vos mostrar um spot de uma campanha que a SIG lançou o ano passado. Foram 4 spots. E foi exatamente à volta do 8 de março e para assinalar também o 40º aniversário desta comissão, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, lançámos 4 spots. Um sobre as disparidades salariais no mercado de trabalho, outro sobre as licenças parentais e aqui o enfoque no homem, nos direitos do pai e
que a legislação atribui o seu direito individual e o direito de partilha das licenças de parentalidade. Ainda recentemente foi aprovada a legislação que aumenta o período de licença obrigatória para o pai. Fizemos um spot também sobre as questões do assédio no mercado, no local de trabalho. E este que vos vou passar tem a ver com a partilha das tarefas domésticas, que eu acho que toca qualquer pessoa em qualquer ramo profissional onde esteja envolvida. É aqui, não é? Está sem som. Peço desculpa. Será aqui? Ah, estava sem som. Voltamos atrás. Consegue. Obrigada. Férias? Lembras-te da conversa que nós tivemos sobre a partilha das tarefas domésticas? Qual conversa? Eu relembro-te, querido. Eu estive a fazer contas. Estou aqui, podes ver se quiseres. Eu trabalho em média mais 1h45 do que tu em tarefas domésticas não remuneradas. Então, se nós multiplicarmos isto por 365 dias, dá 92 dias. Arredondando, são 3 meses de merecidas férias, que é o que eu vou tirar. Até lá, tratas tu da casa, está bem? E se precisares de ajuda, pede ao teu pai. Parece impossível, mas os números continuam a não bater certo. Em média, as mulheres trabalham mais 1h45 por dia do que os homens em tarefas domésticas não remuneradas. Até quando? Siga até à igualdade. Bom, há muitas mulheres a merecerem férias, acho eu. Sim, toda a gente. Passou para o vídeo seguinte. Sim, pode tirar o som agora. As férias dos homens é porque fazem muitas tarefas em casa? Ou é por outras razões? Eu estava na... Há mulheres lindas para estar mais homens a fazer tarefas em casa. Agora sim estou feliz. Muito obrigada. Portanto, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é o organismo da Administração Pública Central que tem por missão promover as políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade entre mulheres e homens e também ao nível da não discriminação por razão da orientação sexual, identidade de género ou características sexuais e, portanto, há 41 anos, já a caminho dos 42, que este organismo promove, através de planos de ação, que são desenvolvidos com a participação de todos os ministérios, desenvolve as suas medidas de política e faz apoio aos membros do governo que têm que tomar a decisão, dá pareceres também a pedido da Assembleia da República quando está a tomar uma série de medidas legislativas, outras, e trabalhamos de forma muito articulada com esses diferentes ministérios, porque naturalmente as políticas para a igualdade têm como enfoque as pessoas. E as pessoas, grosso modo, são homens e mulheres. E, portanto, quando uma política é desenhada com aquela ideia de o líder neutro, mas que na nossa cabeça é um homem, se a política for neutra, mas na verdade está a ser desenhada para alguém do sexo masculino, as mulheres vão estar a ser, de alguma forma, excluídas de parte da política. Agora dou um exemplo no masculino. A sala está com mais homens. Na área da saúde, por exemplo, eu digo isto porque acho que é muito evidente. As questões da saúde sexual e reprodutiva são vistas como essencialmente das mulheres. Bom, os homens têm órgãos sexuais e reprodutivos, são essenciais à reprodução, são pais, quando nasce a criança, menino ou menina. No entanto, quando vão às consultas, se acompanham a mulher grávida, há uma cadeira nos centros de saúde, que é para a mulher. Eles são um apêndice do processo reprodutivo. Ali é a mulher, é o centro. Não há cadeiras. Então, se calhar, era importante nas políticas públicas os centros de saúde, quando fazem os seus orçamentos para os equipamentos que vão comprar, acautelarem que há pelo menos 2 cadeiras, para os homens não serem excluídos dessa situação. Na maior parte das vezes, o mundo está desenhado para os homens. E, portanto, são elas que são excluídas, a quem lhes falta a cadeira, para poderem participar de igual forma.
Mas os homens estão habituados a ter a cadeira, só se apercebem quando são excluídos. As mulheres estão habituadas a não ter a cadeira e normalizam isso. Acham que é normal. Serem discriminadas faz parte. Já é assim. E, portanto, a política tem que ter esta visão, tem que diagnosticar e perceber se, de facto, a política está dirigida para as diferentes necessidades dos homens e diferentes necessidades das mulheres. E essas diferentes necessidades podem ter raiz biológica, mas podem ter raiz social. Se as mulheres são educadas para... Podem chorar em público, porque as mulheres são mais emotivas e afetivas. Mas um homem não pode chorar em público. Um homem não chora. Então, quando falava há pouco das mulheres, há umas que são mais parecidas com outros homens. Eu sou durona, não quero chorar em público. Mas há um homem que é mais emotivo e quer chorar em público, a mim aceitam que eu seja durona, porque esse, enfim, é o padrão do masculino. Mas um homem vai ser altamente penalizado se chorar em público. Portanto, isto é construído socialmente, não tem a ver com a biologia. Os homens e as mulheres podem chorar, não sei como é que se chama, saco lacrimal. É igual do ponto de vista biológico. No entanto, a expectativa social é muito diferente. Um homem que chora, meu Deus, mas as mulheres podem chorar. O que também é contraproducente para elas na liderança. Não, um líder não chora. Líder... Sim. As mulheres estão assim. Então as mulheres não são boas líderes. Isto não é biológico, isto é sociológico, a maneira como nos educam a comportar. Os homens jogam futebol, as meninas brincam com bonecas. Portanto, tudo isto vai influenciar a percepção da sociedade sobre como os homens e as mulheres se devem comportar e nós internalizamos essa percepção. Nós, homens e mulheres, desde pequenino. De alguma forma também, e na história, os homens têm tido mais esse papel na esfera pública, as mulheres mais na esfera do privado, do cuidado, da família, da lida da casa, como mostrava o vídeo. No entanto, embora o valor social dessas tarefas e do cuidado e da educação seja extremamente pertinente, extremamente relevante, ele não é economicamente valorizado. Estas tarefas não são remuneradas. Eu não estou a dizer que devam ser. Mas, numa sociedade capitalista, normalmente valoriza-se mais e paga-se mais por aquilo que tem maior reconhecimento, maior estatuto. Então, as mulheres têm interesse em entrar na esfera pública porque também querem, cada vez entram mais nas universidades, têm informação, também querem esse reconhecimento, também querem esse estatuto e também querem a independência económica e ganhar a par dos seus parceiros do sexo masculino. Mas qual é a motivação dos homens para irem para a esfera privada? Não têm reconhecimento social. Portanto, trabalhar em casa ninguém viu, ninguém reconhece, aquele trabalho invisível, fazia meia, pus a louça na máquina, mudei a fralda, que por cima é desagradável, a fralda não cheira bem. Qual é a vantagem que um homem tem em retirar horas da sua vida na esfera pública para estar a fazer tarefas na esfera privada? Há que pensar, porquê que se mantém esta desigualdade? E, portanto, as mulheres têm mais valia em ir para a esfera pública, mas continuam a acumular com o grosso das tarefas na esfera privada, porque os homens não fizeram o caminho oposto de equilíbrio, porque não têm mais valia para isso. Há aqui uma série de questões que nos obrigam, e já lá vou falar sobre as licenças de parentalidade, que nos obrigam a olhar para as políticas, perceber as necessidades, as diferentes necessidades dos homens e das mulheres na nossa sociedade, umas de cariz biológico, outras de cariz sociológico, e construir medidas de política adaptadas. Dar só aqui alguns dados que nos mostram a situação dos homens e das mulheres na sociedade. Não vos quis trazer dados da Marinha, porque sabia que iam falar mais aprofundadamente sobre esses. Portanto, vou-vos dar aqui o panorama para perceberem que a Marinha e as dificuldades que possam identificar na Marinha são claramente transversais a todas as esferas da sociedade, a todas as áreas da sociedade. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, uma ligeira maioria são do sexo feminino, e relativamente ao ensino superior, hoje em dia são mais as mulheres com ensino superior completo do que os homens, 61,7%. Ainda assim, da população adulta, só 17% têm ensino superior completo. Adulta em idade ativa, só 17% têm ensino completo. Mas desses, 60% e quase 2% são do sexo feminino. Mas, eu falava há pouco dos estereótipos, das expectativas, o papel do rapaz, o papel da rapariga. Essas
expectativas que nós colocamos, às vezes ainda antes da criança nascer, dou-vos um exemplo. A mulher está grávida, a criança deu pontapé. A gente já sabe pela ecografia que vai ser menino. Ah, vai ser um futebolista. Ah, deu um pontapé. Mas se for uma menina, na ecografia, vai ser uma bailarina. Já definimos. A criança ainda não nasceu, se for homem é futebolista, ninguém lhe ocorre dizer, vai ser uma futebolista. Não lhes ocorre. Mas pode. Agora, diga. E um bailarino. E com certeza. Exato. Mas, por exemplo, no futebol, a Seleção Nacional de Futebol ganha muito bem. A Seleção Feminina de Futebol, para além de não ser muito reconhecida nem visível, ganha muito mal. Eu falava com um colega que trabalha na Sagres, saiu agora um spot onde eles têm como enfoque a Seleção Feminina de Futebol, e ele, que já me conhece há muitos anos, estava a dizer, olha, toda a criatividade mais paternalista eu cortei, não deixei. E antes de mandar, fui ver outra vez, para ter a certeza. E então aparecem as mulheres a jogar, são exímias tecnicamente, é extraordinário, o vídeo é muito interessante. E ele dizia assim, eu até fui ver se não aparecia lá o treinador, que era para tu não dizeres, pois, tem que ser sempre um homem a dizer às mulheres como é que elas têm que fazer. Já me conhece bem. Sejam as mulheres a dizer às mulheres também, e a dizer aos homens de vez em quando, como é que se faz, futebol, bem não. Eu não sou boa em futebol, mas se fosse e eu tivesse alguém que não soubesse jogar bem, homem ou mulher, eu dava-lhe umas dicas, de certeza. Mas, lá está, os homens ganham sempre mais. E neste caso, também o futebol paga-se mais do que no balé. Bom, aí entram outras questões à mistura, o tipo de arte, o tipo de desporto. Mas costuma haver esta assimetria. E, portanto, quando somos crianças e isso nos é incutido, o futebol ou o balé, usa o vestidinhos ao calção, brinca com a boneca, joga lá fora em equipa com a rua, elas no espaço privado a brincar com a boneca, a papinha, ao cuidado de mudar a roupa, eles no espaço público, em desporto, a sujarem-se, a exprimirem-se fisicamente de maneiras muito mais expansivas, elas muito mais contidas, tudo isto vai definir as expectativas que temos sobre nós próprios e sobre os outros. E, portanto, quando chegamos ao ensino superior e fazemos as nossas escolhas, elas não são absolutamente neutras e isentas. Elas vão beber de tudo isto que nós absorvemos desde que nascemos, ainda antes, dentro da barriga da mãe. E, portanto, não é de espantar que tenhamos muito mais mulheres a escolherem carreiras na área da educação, cerca de 80%, ou na área da saúde e da proteção social, e depois temos muito mais homens nas áreas das tecnologias de informação, nas engenharias. Mas depois, as remunerações são muito mais elevadas nestas do que naquelas. Esta é a questão das tecnologias de informação. Chegando às universidades, temos atualmente 4 vezes mais homens nas tecnologias de informação do que mulheres. E nós sabemos que estamos numa era em que as tecnologias de informação são o futuro ao nível das profissões e todas elas vão precisar de competências nas tecnologias de informação e as pessoas mais especializadas nestas áreas vão ter salários mais interessantes. Sabemos que em Portugal tem tradicionalmente havido bastante paridade em termos de o acesso ao mercado de trabalho. Homens e mulheres estão em paridade no mercado de trabalho. Talvez as razões não sejam por ser igualitárias. Muitas vezes as razões que levaram as mulheres a entrar no mercado de trabalho em massa têm a ver com necessidade económica do agregado familiar. Os salários são baixos em Portugal. Um só salário de um homem, mesmo que ele viesse a ganhar mais do que a mulher, não era suficiente para o bem-estar da família como um todo. E, portanto, as mulheres, dá muitos anos esta parte que estão em massa no mercado de trabalho. Não é esta a realidade em todos os Estados-membros da União Europeia, mas é esta a situação em Portugal. Portanto, uma diferença que não é significativa. Também ao nível do trabalho a tempo parcial, que se faz muito noutros países da Europa, e mais uma vez, baseando-se naquele estereótipo do que é o papel da mulher, são mais as mulheres que recorrem ao trabalho a tempo parcial para poderem continuar a cumprir as outras tarefas sociais que não são remuneradas, mas que lhes são incumbidas. O cuidado da família, das tarefas do lar. Em Portugal essa não é a realidade. Talvez por isso, porque os salários em part-time ainda são mais mal pagos e, portanto, as pessoas não têm interesse nisso. Não há, de facto, grande oferta de trabalhos interessantes em part-time e, portanto, as poucas pessoas que trabalham em part-time dizem que, ou 50% dizem que não é voluntário. Estão em part-time, se calhar porque não arranjaram oportunidades melhores. E também nessas, a
apesar de tudo, a maioria são do sexo feminino. Ao nível destas questões e como é que isso depois da segregação, os cursos que escolhemos, as áreas em que intervimos no mercado de trabalho, também vemos esse mesmo padrão. Temos muito mais mulheres em áreas como os serviços pessoais, proteção social, enfim, vendedores de balcão, vendedoras de balcão, ou pessoal administrativo, ou agora já, porque temos muitas mulheres nas universidades, como especialistas de atividades intelectuais e científicas. Já há muitas mulheres. Mas depois também vamos ver que, em termos da liderança, continuam nas universidades a ser os homens nos cargos de topo. Há mais mulheres a tirarem doutoramentos e pós-doutoramentos, mas há menos mulheres na tomada de decisão, até nas áreas de investigação. E temos, maioritariamente, os homens como representantes na esfera pública de áreas como poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores, gestores e executivos. Portanto, muito mais mulheres nos serviços, nos cuidados, na saúde, muito mais homens na tomada de decisão. E aqui se vê aquilo que eu falava há pouco relativamente ao pessoal docente em exercício em funções por sexo. Temos muito mais mulheres ao nível da educação e do pré-escolar, o cuidado das crianças. Há poucos homens a escolherem estas áreas e, se escolhessem, iam ser penalizados, como o homem não deve chorar, não é suposto um homem estar a cuidar de crianças. Portanto, a gente até desconfia de um homem que queira ser educador de infância. Quais são as motivações desta pessoa? Não tem afetos, não tem para dar, não sabe educar. Quando chegamos ao ensino superior, inverte. Eu não sei se isto tem uma luzinha. Não sei. Bom, não interessa. Eu aponto assim. Quando chegamos ao ensino superior, inverte. Portanto, poucos homens no pré-escolar, muitos homens no ensino superior. Estamos a falar como docentes, não é? E depois chegamos aqui às assimetrias salariais no mercado de trabalho. Em média, temos cerca de 15,8% de assimetria. Mas esta assimetria, muitas vezes as pessoas não compreendem logo, mas paga-se diferente para o mesmo salário, para o mesmo trabalho. Então, mas as pessoas são as duas empregadas de balcão e têm salários diferentes só porque uma é homem e outra é mulher. Não. Tem a ver com aquela segregação das áreas de trabalho. Os homens estão muito mais em áreas que são mais bem pagas e as mulheres estão muito mais em áreas que são mais mal pagas. E, portanto, logo isso começa a criar este gap salarial. E no outro dia alguém me dava um exemplo, ao nível da Inspeção Geral do Trabalho. Um inspetor estava numa fábrica e, essencialmente, as costureiras da fábrica, produziam roupa, costureiras, eram praticamente todas mulheres, ou penso que eram todas mulheres, tinham um nível, uma categoria salarial. Os mecânicos dos equipamentos onde elas costuravam eram todos homens. Portanto, segregação. Eles não são costureiros, isso é tarefa de mulher. Elas não são mecânicas, isso é tarefa de homem. Não, nenhuma delas precisa das mãos para fazer. Essa parte biológica não me parece que seja muito diferente entre homens e mulheres. Os homens podem costurar, as mulheres podem arranjar máquinas. Mas não, há essa segregação. Mas elas eram menos bem remuneradas do que eles. E o Inspetor-Geral do Trabalho achou isso normal. Portanto, não é só salário igual para trabalho igual. É salário igual para trabalho de igual valor. Porquê é que aquela área vale mais do que a outra? Porque uma é de mulheres e outra é de homem. Há uma assimetria na forma como vemos o valor social dos homens e das mulheres. Não os valorizamos da mesma forma. E dou-vos um exemplo engraçado que me apercebi, estando na Guiné-Bissau há um ano. A costura também lá é tarefa essencialmente de mulheres. Os homens não fazem costura. E eu passei no mercado e vi um homem a costurar. E disseram, não, mas isso é imigrante. Vale menos. Vale menos, faz os trabalhos menores. Logo, os trabalhos das mulheres, que também valem menos do que os homens. Portanto, nós não nos apercebemos, mas estas hierarquias do papel social, do valor social dos seres humanos, são muito subtilmente interiorizadas e têm décadas, milénios. E, portanto, dá muito trabalho desconstruí-las para que um dia cheguemos a gap zero em termos de remuneração de homens e mulheres. Vai demorar muito tempo. Espero que menos, cada vez menos. E esta assimetria é ainda mais notada quando chegamos a cargos de topo. Porque, mais uma vez, a percepção é de que os bons líderes são homens. E, portanto, nos cargos de topo nós vamos remunerar melhor aqueles que vão ser melhores líderes. E, portanto, os homens ganham, em média, mais 27,7%, quando esta diferença tem a ver com o ganho total e o ganho base. Portanto, o total é quando se acrescentam adicionais que se têm aos salários. Portanto, se formos ao base,
a diferença salarial ronda aos 26,2% em cargos de topo entre homens e mulheres. Ainda bem que tivemos aqui esta intervenção sobre liderança e de perceber que a liderança não tem tanto a ver com o sexo da pessoa, mas com a forma como ela se exerce. Mas ainda há essa percepção, e aqui eu diria que, em particular no mercado de trabalho na área privada, no campo das empresas privadas, onde os salários não são tabulados como na administração pública, as mulheres têm uma desvantagem. Não só esta percepção que se tem do papel das mulheres para a liderança não ser tão bom, é uma percepção não ser tão bom como dos homens, e essa percepção é interiorizada por homens e mulheres. Já tivemos testes cegos em que a pessoas de departamentos de recursos humanos, homens ou mulheres, se lhes dá CVs iguais no valor, um com o nome de homem e outro com o nome de mulher, maioritariamente vão escolher mais os CVs com o nome de homem, e depois troca-se o mesmo CV, troca-se os nomes, põe-se o nome do homem no canto estava a mulher e põe-se o nome da mulher no canto estava o homem, e outra vez, homens ou mulheres a recrutarem vão recrutar mais homens, só porque tem lá o nome de homem no CV. É uma percepção, não tem a ver com a análise objetiva do que está no currículo. E, portanto, estas percepções são interiorizadas pelos homens e pelas mulheres que vão recrutar, mas são interiorizadas pelas próprias pessoas que se estão a candidatar ao lugar. E, portanto, quando a um rapaz que é criança se lhes dá mais espaço de se expressar, de se movimentar no espaço público, de se expressar verbalmente, e às meninas que são mais contidas, têm que ser mais bem comportadas, estão mais no espaço privado, não têm tantas oportunidades de intervir na esfera pública, quando elas têm que negociar os seus salários, elas vão ser muito mais contidas. E porque também interiorizaram, mesmo que não seja consciente, que o seu valor social é menor que o dos homens, quando elas forem negociar o seu salário, elas vão com dúvida. Eu valho de facto aquele salário? Portanto, já estão em desvantagem na negociação. Os homens, é-lhes dito de várias formas, não diretamente, que eles valem por si, podem dominar o mundo, podem dominar os outros. Então eu vou dominar o mercado de trabalho, eu quero aquele salário. Eu mesmo assim, eu ocupo o espaço. Cristiano Ronaldo, não é? As mulheres não fazem isso. Exato. Exato. Espero que façam. Espero que as mulheres façam isso também. Mas é despenalizado. Acho que dizem que a Marilyn Monroe dizia uma frase muito interessante que é: das mulheres bem comportadas não reza a história. As que são muito certinhas e fazem tudo não ficam para a história. Às vezes é preciso transgredir, porque algumas das regras que nos são impostas são muito limitadoras da nossa expressão, dos nossos talentos, para perseguir a nossa felicidade. Mas é duro quando toda uma sociedade tem uma expectativa, se eu vou transgredir, eu é que estou mal, não é? Eu vou ser excluída, eu vou ser discriminada. Portanto, esta questão do salário e da negociação são outros tantos anos para conseguirmos chegar também nos cargos de topo à paridade. E eu vou acelerar, que já me deram aqui a nota de que estou em cima da hora, só ainda dar aqui uma nota no que diz respeito à tomada de decisão nas empresas cotadas em bolsa. Por exemplo, antes de haver legislação, e aqui mais uma vez a importância das medidas de política, durante muitos anos demorou muito tempo a que começasse a subir o número de representação equilibrada entre homens e mulheres nos conselhos de administração das empresas. Em 2017 aprovou-se legislação para as empresas privadas cotadas em bolsa, mas também para o setor empresarial público, nacional e local. Aqui os dados são só das empresas cotadas em bolsa e de repente vejam, em 2017 aprova-se a lei e em 2018 já temos 21,6% de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Portanto, o impacto das políticas públicas neste sentido. Mas eu dou aqui uma nota também. Esta legislação não diz que são cotas para as mulheres, tal como a lei da paridade não dizia. Diz que é representação equilibrada entre homens e mulheres. E, portanto, é cotas, chamemos-lhe assim, para o sexo subrepresentado. Se no futuro, e porque cada vez temos mais mulheres no mercado de trabalho, no ensino superior, se no futuro houvesse uma inversão e as mulheres começassem a ocupar os cargos de tomada de decisão, em todas as esferas, esta legislação também garantia a paridade e a participação equitativa do sexo subrepresentado, que nesse futuro seria o sexo masculino. E aqui só uma nota interessante. Sim, já temos 21,6% de mulheres nos conselhos de administração das empresas do PSI 20. Mas se formos olhar com atenção, se formos aos órgãos de administração executivos, só temos 7% de mulheres. Onde é que elas estão? Nos não executivos, 22%. Mais uma vez esta ideia. Eles agem. Elas estão na esfera do privado. Estão nos não executivos, na não ação, mãos atrás das costas.
Enfim, na administração pública também se nota isso, temos muitas mulheres na administração pública, em todas as esferas, mas assim que se começa a subir na hierarquia, ao nível do segundo grau já só temos 40% de mulheres e ao nível da direção de primeiro grau já só temos 26,7% de mulheres. Os usos do tempo foi o vídeo que tivemos a ver há pouco. Aqui fala das licenças parentais. Tem havido desde 2009, desde a revisão do Código de Trabalho de 2009, foi feita uma grande alteração às licenças, na altura chamadas de maternidade, e passou-se a chamar de parentalidade. E debaixo do chapéu da parentalidade, direitos específicos da mãe e direitos específicos do pai. E passaram a haver, já havia uns poucos dias obrigatórios para o pai desde o início dos anos 2000, mas ali passou a haver um período mais significativo de direito do pai, que se ele não o gozar, é perdido, ninguém o pode gozar. Depois havia mais uns dias facultativos e depois de toda a licença, também há direitos exclusivos da mãe, mas há direitos que são partilháveis. E desses que são partilháveis, cada vez mais, vejam, em 2005 ainda não havia a revisão do Código Laboral, os homens praticamente não partilhavam as licenças, e a partir de 2009 começam a fazer uso desse período partilhável e já estamos cerca de 30% de utilização por parte dos homens do período partilhável. Ainda recentemente foi aprovada um aumento, portanto havia cerca de 2 semanas de uso obrigatório para o pai e mais 2 de uso facultativo, passou agora a ser 3 de uso obrigatório e 1 de uso facultativo, só que entrará em vigor em 2020. Mas porquê isto? Porque os homens, tal como um homem não chora, também não têm que gozar a licença de parentalidade, isso é coisa de mulher. E, portanto, eles também são discriminados no mercado de trabalho quando querem fazer uso do seu direito, que é um direito, mas é também um dever, o dever da presença na paternidade. E, portanto, são discriminados. Não, então, mas agora, tu é que vais para casa cuidar da criança? Então, mas tu agora é que vais faltar para ir ao médico? Então, mas tu é que vais faltar para ir à consulta? Peço desculpa, à reunião da escola? Havia um senhor que dizia assim, bom, eu tentei fazer uso destes direitos e às tantas já não são, pronto, alargados no tempo, a criança vai crescer, mas as licenças de parentalidade têm direitos até, já não sei exatamente, até aos 12 anos. E ele dizia isso lá no local de trabalho, só eu agora vou sair mais cedo porque tenho que ir à reunião de pais. E ele sentia a discriminação, o olhar não está a cumprir o seu papel social. À terceira, já não disse que tinha reunião de pais ou consulta com a criança. Disse, olha, eu amanhã chego mais tarde, tenho que levar o carro à oficina. A pessoa sente-se inibida de poder exercer um direito que é seu e de defender esse direito à parentalidade. Portanto, os homens também são alvo desta mesma discriminação com base na expectativa dos papéis sociais que elas e eles devem ocupar. Portanto, estas licenças também vêm promover a igualdade, neste caso para os homens, num direito que também é seu. E depois aqui digo eu, espero que isto também ajude um bocadinho na partilha das tarefas em casa. Porque se eles ficarem em casa e mudarem a fralda e fizerem a papinha e lavarem a roupinha, pode ser que isso depois se mantenha quando a criança já for mais crescida e haja uma maior partilha nas responsabilidades domésticas, mesmo quando a criança já tem a sua autonomia. E já vimos, só dizer, para a última nota, que a SIG, eu falava há pouco, trabalha a partir de planos para a igualdade. Atualmente foi aprovada no ano passado uma estratégia de mais longo prazo a acompanhar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030, vai até 2030, e portanto nós quisemos acompanhar esse período, quisemos ser um pouco mais estratégicos e estratégicas e quisemos ter indicadores de política que se alinhassem com estes indicadores internacionais para vermos de que forma é que estamos a acompanhar estes desígnios de igualdade que em todo o mundo, enfim, há este movimento para se concretizar a igualdade entre mulheres e homens na sociedade como um todo. E esta estratégia subdivide-se em 3 planos. Um com enfoque particular sobre a situação dos homens e das mulheres, promover a igualdade entre mulheres e homens. Outro, porque é uma preocupação também particular, que é a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. Sabemos que a raiz da violência contra as mulheres tem a mesma base dos estereótipos de género, das expectativas sociais de uns e de outras. Quando se formatam os homens para posturas mais de dominação, muitas vezes descamba para a violência sobre as pessoas a quem deviam cuidar e amar. E o último plano, não estou a dizer que as mulheres também não possam ser agressivas ou dominadoras ou violentas, mas
estas situações afetam desproporcionalmente as mulheres. Em 80% dos casos são as mulheres as vítimas e em 80% dos casos são os homens os perpetradores. E mesmo quando os homens são vítimas, nem sempre é de mulheres. Muitas vezes são vítimas de outros homens. Ou em relações amorosas entre casais do mesmo sexo, ou a chamada violência doméstica, que não é em relações de intimidade, por exemplo, um filho que bate num pai, ou um irmão que bate no outro, ou, enfim. Portanto, grosso modo, são os homens que são educados dessa forma e que exercem a violência e a agressão. Portanto, este é um problema que afeta toda uma sociedade. Portugal não é exceção, mas isto é um problema em todo o mundo. E, portanto, há um plano específico para esta área de prevenção e de combate e depois também o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, bem como características sexuais. Muito obrigada.